Olá para você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo ao programa Papo de Seleção. Eu sou o Gabriel de Souza, apresentador aqui do quadro, juntamente com a minha equipe, Paulo, João e Natália. E hoje nós temos a presença ilustre do jornalista e escritor Eugênio Goncinski para a gente falar justamente sobre futebol, sobre seleção brasileira, sobre todo esse mundo, né, Eugênio? Esportivo que encanta várias pessoas ao redor do Brasil e do mundo. Então, a gente vai passar por aí por vários momentos da seleção brasileira, da história do futebol, conhecer um pouquinho da história do Eugênio, o contato dele com o esporte do futebol. Então, fica à vontade, viu, Eugênio? Muito obrigado, é um prazer estar participando aqui com vocês e vamos lá, estou à disposição. Boa. E nosso programa vai funcionar em duas partes. A primeira é justamente a entrevista com o Eugênio, para a gente falar sobre todos esses tópicos. E a segunda vai ser um game show com os outros participantes da equipe, com o Paulo e com o João, para a gente testar tudo que o Eugênio vai ensinar aqui para a gente no programa de hoje, para ver quem aprendeu mais, né, Eugênio? Para ver quem vai se dar melhor nessa competição. Mas antes da gente começar, não se esqueça, por favor, de deixar o like nesse vídeo, compartilhar com todos os seus amigos que gostam do esporte, que gostam de acompanhar o mundo da seleção brasileira, que está, enfim, antenado, sabendo de todas as notícias. Deixa o like, compartilha e também se inscreva no nosso canal. A primeira pergunta que eu tenho para você é: qual é o seu primeiro contato com o futebol? Como começou? Quando que foi? Eu lembro que eu era menino ainda na Copa de 74 e eu não me interessava muito por futebol. Eu lembro que a minha família ficava assistindo os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo e eu ficava brincando com os meus primos, tal, gostava de assistir Batman e não me interessei, mas aquilo ficou na minha cabeça. Parece que anos depois, 2, 3 anos depois, eu me arrependi, eu falava, puxa, devia ser legal, por que eu não acompanhei com os meus tios, com meu pai? E aí chegou a Copa de 78, eu já estava totalmente apaixonado pela seleção, mas nesse interim, em 76, teve um fato muito importante, que foi o jogo Corinthians e Fluminense, pela semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano, em que, acho que você deve saber, a invasão dos torcedores corintianos no Maracanã. Tinha de 70 a 80 mil torcedores corintianos lá no Maracanã, num recorde que foi impressionante, sabe? A Dutra ficou lotada de corintianos, a praia de Copacabana foi uma imagem icônica dos torcedores corintianos tomando conta da praia de Copacabana. Eram dois mares, o mar e o mar de corintianos naquele momento. Então aquilo me encantou e o jogo em si também foi muito tenso, muito heróico, vamos dizer assim. O Corinthians não tinha um time tão técnico, o Russo fez um gol de meia bicicleta, eu lembro, e aí eu fiquei encantado. E o Corinthians acabou ganhando nos pênaltis também, num outro motivo que me trouxe muito interesse, muito fascínio pelo jogo, né? Aquela vitória suada, típica do Corinthians, que acreditou, com a torcida indo atrás. Então aquilo me colocou definitivamente no futebol. E aí na Copa de 78 eu já estava acompanhando, lembrando do que eu perdi na Copa de 74. Então, Eugênio, você contou agora pra gente sobre a sua história com o futebol e tudo mais, e fale agora um pouquinho da sua carreira e como ela entrelaçou com o mundo do futebol, principalmente com a seleção brasileira. Essa paixão ficou sempre em mim e quando eu decidi fazer jornalismo, eu já acompanhava futebol direto, assim, ia em jogos, e o jornalismo serviu como uma maneira de eu expressar. Eu comecei muito ligado ao esporte, né? E foi uma maneira de eu expressar toda essa paixão de uma maneira que não deixasse de lado a paixão, mas ao mesmo tempo colocasse um pouco de objetividade dessa informação correta. E isso daí me fascinou. E eu acho que assim, no jornalismo eu procuro, quando eu falo de esporte, não deixar a paixão de lado. Eu acho que existe uma regra que talvez seja rigorosa demais, de que a objetividade total tem que ser almejada no jornalismo esportivo, principalmente. E eu acredito que isso seja um pouco utópico, porque a paixão mobiliza a gente, né? Claro, você não vai entrar para um lado irracional de partir para falar coisas que não condizem com a realidade, mas você vai procurar analisar os dois lados e essa paixão serve para isso. Porque se você é apaixonado pelo futebol, você analisa o futebol como um todo. E aí, com essa paixão, é mais fácil você ter maior compreensão,
maior memória de saber que esse momento não é o único, que pode haver mudança. E aí você não faz um julgamento tão radical que pode ser muito injusto em determinados momentos. Você falou sobre essa paixão, enfim, encontrou o jornalismo como maneira de colocar lado a lado o esporte e falar sobre isso. Materializando isso, você fez viagem, como que foi seu contato com o futebol? Você acompanhou jogos, fez entrevistas? Onde você trabalhou? Como que foi sua cronologia profissional? O que eu mais fiz foi como torcedor, teve uma época que eu ia absolutamente em todos os jogos, todos. Teve um dia que, no ano de 1987, eu fui num jogo de manhã no Morumbi, São Paulo e Guarani, à tarde, no Pacaembu, Corinthians e 15 de Piracicaba, se não me engano, gol do Everton. À noite, teve um Português e Botafogo no Canindé. Fomos lá, eu fui com os meus amigos, fomos lá para o Canindé. E aí, naquela época não era tão perigoso assim, a gente já terminou o jogo, foi do gol do Esquerdinha, 1-0 para a Portuguesa. Terminou o jogo, a gente foi a pé, atravessou a ponte, entramos na rodoviária, pegamos um ônibus para o Rio de Janeiro para no dia seguinte ver Vasco e Fluminense no Maracanã. Então era assim, era uma rotina que eu tinha de acompanhar muito. E eu trouxe isso quando eu trabalhei para o Estadão. Eu trabalhei 2 anos no Estadão no início da minha carreira, só fazendo coberturas esportivas, né? E aí foi muito proveitoso isso que eu te falei, que eu aliei toda essa minha paixão com a informação. E qual que, na sua opinião, qual que é a memória mais marcante do futebol como jornalista que você pôde acompanhar? Você viajou para alguma Copa do Mundo? O que você fez? Eu viajei para a Copa do Mundo de 94, já como jornalista, mas não conseguia credencial, mas eu acompanhava e fazia algumas matérias, assim, escrevia algo a respeito. Um amigo meu conseguiu a credencial para a revista que a gente trabalhava. E ali foi uma experiência marcante, porque a gente viu a seleção brasileira ser campeã depois de 24 anos e foi muito emocionante. Muita gente fala que a Copa de 94 nos Estados Unidos não teve graça. Pelo contrário, eu acredito que foi muito atraente, um clima muito pacífico, de festa, de paixão mesmo, e foi um momento inesquecível para mim, essa Copa do Mundo. Entendi. E você juntou toda essa bagagem e você escreveu um livro, não é mesmo? Sim, em 98 eu decidi escrever um livro, um pouco antes, o livro foi lançado em 98, sobre toda a história da seleção brasileira, não só na Copa do Mundo. Todos os jogos, desde 1914, quando ela estreou no amistoso contra o Exeter City, no antigo campo das Laranjeiras. Então foi uma trajetória muito também interessante, que eu ia lá no arquivo do Estado de São Paulo, pesquisava em jornais e fui me apropriando de cada momento. Alguns eu lembrava, outros eu fui conhecendo. Então foi um trabalho muito legal, assim, e a gente lançou o livro, eu e o jornalista João Carlos Assumpção lançamos os livros em 1998, logo depois da Copa do Mundo. E para quem quiser comprar o livro, qual que é o nome do livro? Sou com Histórias da Seleção Brasileira de Futebol, e em 2014, quando a Seleção Brasileira completou 100 anos, a gente adaptou para Deuses da Bola, 100 anos da Seleção Brasileira de Futebol. Entendi. E qual foi o momento mais marcante em juntar toda a história da seleção, enfim, dar a sua opinião e publicar um livro? Qual que é o sentimento? O que mais te marcou? Eu acho que foi um sentimento do livro em si, a obra em si, foi muito prazerosa fazer, porque a gente pensava momentos assim, que entraram para a história de uma maneira, e eu ia lá e pesquisar e perceber que não era bem assim, que tem muitas lendas, e a gente teve a oportunidade de, nesse livro, desvendar muitos desses mistérios. Um deles, por exemplo, em 74, virou uma lenda dizer que o Zagallo não observava as seleções adversárias, e na semifinal contra a Holanda foi surpreendido pelo carrossel holandês do Rinus Michel, do Neskens, do Cruyff. Não foi bem assim. Ele observava bem, ele tinha um observador, ele até mandou o então observador, que era ex-preparador físico, Paulo Amaral, para o jogo da seleção da Holanda contra o Uruguai, e o Paulo Amaral já tinha constatado
toda aquela evolução tática do time holandês. Ou seja, o Brasil não foi pego de surpresa, como muita gente diz. E depois de tantos anos acompanhando a seleção, a gente acabou, né, há 2 anos a gente passou pela Copa de 22, o que você analisa da seleção hoje em dia? O que precisa colocar, o que precisa adicionar, enfim, quais são as necessidades da seleção brasileira hoje? Mudou muito a situação da seleção brasileira, mas eu acredito que continua sendo o produto, a equipe mais importante do futebol nacional. Sem a seleção brasileira, o futebol brasileiro não seria nada. Vamos dizer, os times perdem ânimo, perdem valor de patrocínio, o campeonato se desvaloriza, o futebol produto, que hoje em dia se fala muito, depende muito ainda da seleção brasileira, na minha opinião. Mudou muito no sentido de que hoje os jogadores, o universo é outro. Já não se pega jogadores só, principalmente, né, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, não é mais assim. Agora o universo é outro. É o Manchester City, é o Barcelona, é o Real Madrid, mas assim, mudou essa proporção. O jogador que vai para o Real Madrid, como na época que o jogador atuava no Corinthians, no São Paulo, tinha o plano de ir para a seleção. Agora no Real Madrid ele também tem. Então mudou esse universo. E acontece também que essa questão monetária, financeira, por um lado, deixou o jogador mais tranquilo, né? Não precisar provar muito na seleção, mas por outro, a pressão sobre ele aumentou ainda mais. E também discordo dessa tese de que o jogador já não está mais preocupado com a seleção por causa do dinheiro. Pelo contrário, pensando bem, porque assim, se você pensar bem, na década de 60, 70, os jogadores não recebiam tão bem, né? A seleção brasileira poderia ser uma maneira deles se valorizarem, e eles davam a vida para estar na seleção brasileira. Ok, hoje, se você olhar por esse prisma, o jogador já está com a carreira feita. Tem jogadores que estão no Barcelona, no Manchester City, no Real Madrid, que não precisariam monetariamente, financeiramente, estar na seleção. E, no entanto, eles se sacrificam, né, entre aspas, vêm, expõem. É uma situação assim de uma espécie de amor à camisa também. Então eu não gosto de ficar falando que o jogador atual não tem amor à camisa, porque o sacrifício dele também é grande em jogar pela seleção brasileira. E agora, para a última pergunta, Eugênio, o que você espera da seleção brasileira aí para 2026, na Copa do Mundo de 2026? Eu já peguei momentos em que a seleção brasileira passou por crises bem fortes, e eu aprendi a não acreditar que essa crise vai ser definitiva e vai atrapalhar a performance da seleção na Copa do Mundo. Já aconteceram situações contrárias, que o Brasil vinha muito bem em Copas das Confederações, por exemplo, na de 2013, que foi campeão e todo mundo achava que ia ser campeão da Copa do Mundo e não aconteceu. Então o contrário também pode acontecer. Nesse momento, a seleção brasileira começou um processo de recuperação. Então, assim, eu acredito que em termos de jogadores, a gente tem nomes que nesse momento, há muito tempo, o Brasil não reúne tantos nomes com potencial. A começar pelo Vinícius Júnior, o Neymar ainda, quando ele retornar, é um nome fundamental. Agora vindo Estevão, Endrick. Ou seja, o Brasil tem uma safra muito boa de jogadores, promissora. Então eu acredito que, com o tempo, a equipe vai chegar, tende a chegar pronta para uma Copa do Mundo. E se chegar pronta, com os nomes que tem, com certeza vai ser uma das favoritas. Então, assim, eu não me apego tanto às crises em eliminatórias, em Copa América, para dizer que na Copa do Mundo não vai dar nada certo. Pelo contrário, às vezes as crises servem para fortalecer a equipe que chega muito forte numa Copa do Mundo. A história mostra isso. Bom, chegamos ao fim da nossa primeira parte aqui do conteúdo com o Eugênio. Eugênio, muito obrigado. Prazer. Agora nós vamos ir para a segunda parte, que é fazer o game show com o pessoal da nossa equipe. A gente separou algumas perguntas para ver se eles também sabem um pouquinho de conteúdo de Copa do Mundo, que nem o Eugênio. E agora nós vamos para a segunda parte da nossa entrevista, do nosso programa, Eugênio, que é a parte mais divertida agora, onde o pessoal mais gosta, que é o quê? Competição, para ver quem mais sabe de seleção brasileira sobre futebol.
Então estou aqui com o primeiro participante, à minha esquerda, João Pedro Aranda, que vai competir diretamente contra o candidato à minha direita, Paulo Eduardo Francelin. Como vocês estão sentindo para essa competição? Estão nervosos? Primeiramente é um prazer estar aqui competindo com o João, com o Gabriel, com o Eugênio, obrigado pela presença. Vamos tentar aí, né? Tá vendo que tem uma coisinha no final, mas se prepara, João. Eu vou ganhar, é isso que eu quero falar. É isso que você tem para dizer, João? Bom, como o Paulinho já disse, vai ter um troféu, um prêmio para quem ganhar. Ixi. Então, eu tenho certeza que eles não vão estar aqui de brincadeirinha. Agora, a competição é o que mais vale. E aqui a gente tem o nosso especialista, o Eugênio, que vai... Exatamente, o oráculo, que vai falar, não, isso daqui tá certo, isso daqui tá errado, pra gente começar o nosso game show, ser um negócio bem divertido, tá bom? Então vamos começar. Aqui nós decidimos previamente uma cordialidade entre os participantes. O João Aranda decidiu que o Paulinho iria começar o jogo. Então vamos nessa. Vamos pular essa parte. A primeira pergunta é, Paulo Eduardo, preste muito bem atenção. Qual foi o primeiro treinador a levar a seleção brasileira a uma Copa do Mundo da FIFA? Alternativa A, Vicente Feola. B, Aimoré Moreira. Alternativa C, Flávio Costa. E alternativa D, Ademar Pimenta. Eu vou de alternativa D. Alternativa D, Ademar Pimenta. Exatamente. O senhor está certo dessa resposta? Com certeza. Com certeza, certo. Eugênio, ele está correto? Não está correto, mas você falou em levar para uma Copa do Mundo. Levar uma Copa do Mundo, o título da Copa do Mundo. Foi o Vicente Feola, em 1958. Ele era treinador do São Paulo e se tornou técnico da seleção brasileira e o chefe da delegação era o Paulo Machado de Carvalho, também São Paulino, e colaborou nessa conquista histórica da seleção brasileira. Vicente Feola. Vicente Feola. Então, o Paulo errou a primeira pergunta. O Paulinho errou a primeira. Então, 0 pontos para o Paulo. E agora a gente vai para a segunda. Continuamos. Eugênio deu aula aqui na explicação. Vicente Feola, então. Vicente não Feola. sabia, não ia saber também. Yes. Totalmente chute. E agora vamos para a segunda pergunta. Em que cidade ocorreu a final da Copa do Mundo de 1950, onde o Brasil perdeu para o Uruguai no famoso Maracanazo? Alternativa A, Rio de Janeiro. Alternativa B, São Paulo. Alternativa C, Belo Horizonte. Alternativa D, Montevidéu. João Aranda. Esse é mais... achei a dele muito mais difícil. Já tô de olho nessa produção aí. Maracanã, aconteceu no Maracanã, no Rio de Janeiro. O senhor está certo desta Estou muito resposta? certo dessa resposta. Paulo Eduardo, antes do Eugênio corrigir a resposta do João Aranda, o senhor tem alguma coisa para falar para a produção? O sistema é complicado, cara. Entendi. Você pode ver que ele já tá com a camisa da seleção. Aham, A gente vai tentar derrubar o sistema. entendi, certo. Eugênio, por favor, corrija a resposta do João Aranda, que foi o Rio de Janeiro. Não tenho o que corrigir, está certo, Maracanazo não é na Itália. Maracanazo é no Maracanã. Certo, então 1-0 para o João Aranda aqui. Ali o Paulo Eduardo demonstra um pouco de infelicidade em relação ali às perguntas, à dificuldade. Mas enfim, como o próprio Paulo Eduardo disse, é o sistema. Pergunta número 3 agora para o Paulo Eduardo, para ele tentar, né, se redimir, expressar, soltar toda essa infelicidade. Paulo Eduardo, qual jogador brasileiro tem o recorde de mais Copas do Mundo vencidas? Alternativa A, Pelé. Alternativa B, Romário. Alternativa C, Cafu. Alternativa D, Ronaldo. Rapaz, o Cafu chegou em 3, mas quem ganhou as 3 foi ele, o Rei Pelé. O senhor está certo dessa resposta? Com certeza. Então, Paulo Eduardo escolheu a alternativa A, Pelé. Eugênio? Falou certo. E o Pelé foi o único jogador brasileiro a conquistar as 3 Copas do Mundo e de todo o futebol também.
Perfeito, então temos aqui 1-1 entre os participantes. Parece que o Paulinho está um pouco mais feliz agora. Temos um pouco mais de felicidade e entusiasmo. Pergunta do nosso game show para o João Aranda. Bora. João Aranda, quem foi o artilheiro da última Copa do Mundo? Alternativa A, Kylian Mbappé. Alternativa B, Lionel Messi. Alternativa C, Harry Kane. Alternativa D, Cristiano Ronaldo. O tempo é seu, a tela é sua. É uma excelente questão. Só que eu pensei, eu não lembro direito. Eu lembro que eu acho que tava empatado assim, só que acho que com os 2 gols na final, o Kylian Mbappé passou o Messi. Então vou de alternativa A. Alternativa A, Kylian Mbappé. O senhor está certo dessa resposta? Sim. Eugênio, ele está correto? Correta, o Mbappé fez 8 gols nessa Copa do Mundo, vice-campeão pela França e já tinha sido campeão em 2018. Certo. Então, aqui temos um placar de 2-1 para o João Aranda, 2 para o João, 1 para o Paulinho. Bora. E agora vamos retornar a pergunta para o Paulo Eduardo. Paulo Eduardo, quantos gols o Brasil marcou na última Copa do Mundo, em 2022? Alternativa A, 8. Alternativa B, 10. Alternativa C, 13. Alternativa D e última, 15. Nossa senhora. Não tem essa alternativa. Rapaz. Bom. Acho que foram 13 gols. 13 gols. Sem a menor certeza. Alternativa C, o senhor está certo disso? Sem a menor certeza, mas alternativa C. Eugênio, Tá. Paulo Eduardo está correto? Infelizmente não, foram 8 gols, começando com os 2-0, 2 do Richarlison contra a Sérvia, 1 do Casemiro contra a Suíça, 4-1 teve o Neymar, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e o Richarlison também, perdeu do Camarões, já tinha perdido antes, e contra a Croácia, o Neymar fez, então um total de 8 gols. Eugênio, antes de ir aqui para a nossa penúltima pergunta, qual o sentimento dos 4 minutos do Brasil contra a Croácia? Aquilo, eu vou te falar, faz tempo que eu não vivia uma sensação tão frustrante no futebol. Acho que posso dizer que foi a segunda maior frustração que eu já tive no futebol depois da Copa de 82, porque eu comemorei o gol do Neymar e me lembro que foi de uma maneira semelhante ao gol do Falcão de empate contra a Itália. E assim, foi inimaginável imaginar que, você lembrar que com a vitória já na prorrogação na mão, o time não conseguiu segurar e o inacreditável aconteceu. A Croácia fez um contra-ataque e o Petrovic foi lá, tudo favoreceu para ele fazer aquele gol. Então, até hoje eu me lembro com muita frustração, assim, uma frustração marcante mesmo para quem gosta de futebol. Faz tempo que eu não vivia uma situação dessa. Joranda, qual o seu sentimento sobre os 4 minutos? Confesso que chorei muito quando acabou o jogo, quando Sério o Marquinhos mesmo? acertou a trave. Estava muito investido emocionalmente no título do Brasil. Comemorei, o gol do Neymar foi um dos gols que eu mais comemorei na minha vida. Muito frustrante. Paulo Eduardo, qual foi o seu sentimento sobre os 4 minutos? Os 4 minutos ali eu fiquei sem acreditar. Agora, quando eu vi o Marquinhos e o Rodrigo errando os pênaltis, sabendo que poderia ser uma semifinal contra a Argentina e uma final contra a França, que deixaria o título muito maior ainda, aí foi só tristeza. Cheguei em casa, fiquei olhando pro teto, deitado na cama, sem acreditar. Bom, então é isso. Esse é o feedback dos 4 minutos aqui dos nossos participantes. E agora nós vamos para a 6ª pergunta para o João Aranda. Bora. A pergunta é, Vem. por favor, cortem para o Paulo Eduardo aqui, para a gente ver um pouquinho da reação dele aqui. Ele parece um pouco abalado. Quer falar alguma coisa, Paulinho? Eu não quero falar nada não, segue o jogo. Então Se eu tá. falar, eu vou me complicar. Então, 6ª pergunta. João Aranda, quem é o técnico da seleção brasileira atualmente? Ok. Não é possível. Alternativa. Vou te falar essa produção, hein? Ok. Tem que ver isso aí. Camisa do Brasil, produção ajudando. Então vamos lá. Você Alternativa falar as A. alternativas? Vou falar as alternativas. Alternativa A,
Tite. Alternativa B, Dorival Júnior. Alternativa C, Mano Menezes. E a alternativa D, Fernando Diniz. Mano Menezes foram longe nessa. Alternativa B, Dorival Júnior. Dorival Júnior, o senhor está certo Muito dessa certo, resposta? porque eu sou o maior crítico do Dorival Júnior na seleção brasileira. Entendi. E Paulo Eduardo, antes da gente, enfim, ter o retorno aqui do Eugênio, nosso exímio convidado, tem alguma coisa para poder falar para a produção? Produção, eu acho que você pegar toda a história do programa, com o João escolhendo quem ia começar, com o nosso apresentador rindo das perguntas e eu jogando pra ele, acho que eu não preciso de mais nada, tá tudo gravado. Fica aqui a minha declaração. Eugênio, a resposta do João Aranda está correta? Eu posso dizer que sim. Se fosse 2 rodadas atrás, já poderia não ser mais o Dorival Júnior. Mas, por sorte, o Brasil se recuperou agora nessas últimas 2 rodadas, então ele acertou. Certo, então o João Aranda está correto. 3-1 o placar para o João Aranda. Aqui temos, é o contrário, né? O João Aranda muito feliz e aqui o Paulo Eduardo um pouco abalado com o jogo. Mas enfim, é o sistema, como ele mesmo disse, né, pessoal? Então agora nós vamos para a 7ª pergunta, justamente para o Paulo Eduardo, que aqui um pouco abalado, um pouco frustrado com o andar do programa. Mas aqui vai, Paulo Eduardo. Em que ano o Brasil ganhou sua primeira Copa do Mundo? Alternativa A, 1930. Alternativa B, 1958. Alternativa C, 1962. Alternativa D, 1970. Bom, felizmente a produção foi minha amiga nessa. E como diria a música do Movimento Verde e Amarelo, nossa torcida organizada, em 58 foi Pelé. Então a alternativa B, 1958. Alternativa B, 1958. Eugênio, antes do Paulo, de você confirmar a resposta do Paulinho, você citou o Movimento Verde e Amarelo e até deu início aí à cantoria. Você poderia, por favor, terminar toda a canção do Movimento Verde e Amarelo? Só se o senhor me acompanhar. Então vamos lá. Boa! João, puxa aí a batida, por favor. Em 58 foi Pelé, em 62 foi o Mané, 7-0 o Esquadrão, primeiro a ser tricampeão. 94 o Romário, 2002 Fenômeno, primeiro tetracampeão, único penta é o Brasilzão. Boa! É isso aí, muito obrigado. legal. Não, Que muito apresentação, maravilhoso. hein? Gostou Muito da percussão obrigado. aqui? Curtiu, né, Eugênio? Aqui é Muito boa. nosso profissionalismo aqui para dar É legal ver. andamento ao É legal ver vocês jovens contando toda a história da seleção. Eu já conheci essa música assim, mas é bom ver os jovens sempre relembrando a história, que é importante. Muito importante. Parabéns, legal. Certo, em 26 vamos ser hexa. É isso. É isso aí. E a gente fala isso aí desde você quando? já pode preparar um refrão aí legal. Pra coroar, tava certo? Calma, Depois dessa calma aí que eu- apresentação toda, Eugênio, apenas por formalidade, a resposta do Paulo Eduardo está correta? Correta, assim como todas as estrofes que contaram corretamente a história. Bom, então agora nós vamos nos encaminhar para a 8ª pergunta do nosso game show. Só que não vou ser eu que vou fazer a pergunta, vai ser o nosso convidado Eugênio. Ele preparou uma pergunta aqui para os nossos participantes. Então, Eugênio, por favor, fique à vontade. Para o João Aranda. A pergunta que eu tenho, para mim é recente, eles ainda não tinham nascido, mas também foi um momento importante do futebol brasileiro. Final da Copa do Mundo de 2002, Japão e Coreia do Sul. O Brasil jogou com qual adversário, quanto foi e quem, se é que teve, né? Quantos, né? Quem marcou os gols? Antes do João Aranda responder essa pergunta, eu quero propor algo aos participantes. Se o João Aranda acertar, tá 3-2 o placar, gente, como vocês podem ver aí na tela. Se o João Aranda acertar, 4-2, João campeão. Se o João Aranda errar, passa pro Paulinho. Se o Paulinho acertar, 3-3. Se o Paulinho acertar, 3-3, nós vamos para uma última pergunta para desempatar. De fato. Tá bom. Vocês aceitam? o sistema aceita? Aceito. Então vamos embora. Então, João Aranda, por favor. Tá bom. Final da Copa de 2002.
Contra quem foi, quanto foi, quem fez os gols. Quantos anos você tinha, João, em 2002? -2. -2, certo. Tinha menos 2 anos de idade. Tá, 2002. Então, Não erra não. faz um tempo vi um documentário sobre a seleção brasileira nessa Copa. Então essa vai ser a minha fonte para isso. A final da Copa de 2002, o nosso pentacampeonato, foi contra a Alemanha, de Oliver Kahn, bola de ouro daquele ano. Não, bola de ouro não, bola de ouro foi o Ronaldo. Ele foi o melhor do mundo, eu acho. Enfim, o melhor jogador da Copa. Os dois gols foi 2-0 pro Brasil, que era madrugada aqui, lá no Japão. E os 2 gols pro Ronaldo Nazário de Lima, o Ronaldinho. Essa é a sua resposta? Essa é a minha resposta. Você está certo da sua resposta. Muito correta da minha resposta. E hoje Perfeito, correta a resposta. Bola de ouro foi o Kahn, chuteira de ouro foi o Ronaldo. Certo. O primeiro bola de ouro aconteceu em 1982 com o Paulo Rossi. Até então só tinha chuteira de ouro. O Paulo Rossi foi bola de ouro e chuteira de ouro. E o Ronaldo foi chuteira de ouro em 2002. Senhores, Perfeito. tivemos uma interrupção aqui da nossa produção que falou, ó, tá na hora já, o João já abriu 4-2, tava me ligando aqui, falou, não vamos adiantar mais, né, porque Fechou? fechou, então o João Arana ganhou por 4-2 Campeão. o nosso game show, os nossos parabéns da nossa equipe aqui, João Arana, e Vai por ter favor, muita palma corta aqui agora pra na mim. edição, muita palma. João Arana, nós separamos aqui pra você um presentinho, Oh, yes, um prêmio, baby. então, um chocolate, entendeu? Não é Que- patrocinado. Não é patrocinado. Não é patrocinado. Aqui o chocolate, tá bom? Muito obrigado. Parabéns, João Arana. Agradeço meu troféu. E aí o tempo, a tela é sua, se quiser falar alguma coisa pro público, enfim, suas considerações finais. Não compactuo com essa ideia que eu fui ajudado aí. Foi pelo meu próprio mérito. Tá aqui o meu prêmio. E é isso, fechamos. Vai Brasil. Paulo Eduardo, você tem alguma coisa para poder falar? Enfim, suas considerações finais sobre o programa. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Eugênio. Obrigado aí por ter compartilhado, pelas aulas que você deu aqui pra gente também, sobre seleção, Copa do Mundo. E um dia vai ter volta e eu não vou deixar o sistema me derrubar. Fechou então. Essas são suas considerações finais, Exatamente. certo? Eugênio, a tela é mim- sua, o tempo é seu. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, jovens, interessados na seleção, na história. Parabenizo o João pela vitória e o Paulo também pelo esforço e que ele continue sempre dedicado, Gênio. que com certeza vai conseguir novas vitórias no futuro. E é isso. Obrigado, Gabriel, também pela presença, pelo convite e estou aqui sempre à disposição. Um abraço para todos. E para você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela sua audiência. Nós nos vemos no próximo programa, na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Eu sou o Gabriel e me despeço de você. Até a próxima.